O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o ex-deputado José Genuíno, que foi presidente nacional do PT e um dos principais estrategistas daquele partido. José Genuíno é hoje assessor especial do ministro da Defesa. Então, deputado, o senhor hoje está trabalhando num campo diferente, que é a defesa, né? Que não deixa de ser também o seu campo, que o senhor foi um ex-guerrilheiro e também sempre se interessou por essa questão estratégica do ponto de vista nacional e internacional. O senhor hoje está também cuidando, juntamente com o ministro Celso Amorim, o ministro da Defesa, da questão da instalação da Junta Interamericana da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Como é que está sendo feito esse seu novo trabalho? Em primeiro lugar, é um prazer falar contigo nesse café da política e discutir um tema tão importante e estratégico para o país, que é exatamente a minha experiência no Ministério da Defesa. Tanto com o ministro Nelson Jobim, como agora com o ministro Celso Amorim, a prioridade para a integração sul-americana que nasceu com a Unasul e os espaços estratégicos com a África definem os nossos cenários para que o Brasil, dentro da Estratégia Nacional de Defesa, que foi aprovada pelo presidente da República, pelo presidente Lula, e a Lei Complementar 136, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, possibilite ter uma defesa moderna, uma defesa dissuasória, não é a defesa de ocupação, de invasão, mas é de dissuasão, e uma defesa que resolve, combata e previna das nossas vulnerabilidades. Então nós temos que ter a soberania do espaço aéreo, a soberania dos nossos mares e a soberania territorial. Para isso, nesses objetivos da Estratégia Nacional de Defesa, a integração sul-americana é fundamental. E foi criado na Unasul o Conselho de Defesa Sul-Americano. E o Conselho de Defesa Sul-Americano adotou uma definição por consenso dos 12 países que integram, que é uma inovação muito grande na história da América do Sul. Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando com a denominação e com a esfera América do Sul, que nunca isso foi colocado. Segundo, entre os países que integram a Unasul e o Conselho de Defesa Sul-Americano, a política é cooperação entre si e dissuasão para fora. Isto é, predomina as relações de cooperação para diminuir as vulnerabilidades, desde a proteção das nossas fronteiras, desde o combate ao crime transacional nas fronteiras, desde a prevenção para desastres e catástrofes naturais, até a defesa dos nossos recursos. Você sabe que... Inclusive o pré-sal, né? É claro, você sabe que a América do Sul, ela é hoje portadora de riqueza estratégica. Você tem a maior reservatório de água potável do mundo, que é a Amazônia Aquífero Guarani. Você tem a maior produção de proteína animal e vegetal, a maior matriz energética limpa do mundo. E nós temos dois espaços, dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, sendo que o Oceano Atlântico tem o pré-sal. E o pré-sal está situado na plataforma continental. E nós temos que ter um sistema de defesa que dê conta da prevenção e dê conta da fiscalização do pré-sal. Hoje tem várias ameaças pelo mundo afora, porque é uma riqueza estratégica, assim como nós temos a nossa floresta amazônica, que integra países importantes como a Colômbia, a Bolívia, o Peru, a Venezuela, o Equador, que nós estamos discutindo essas parcerias. Portanto, eu acho que é uma grande inovação. O Conselho de Defesa Sul-Americano, já tivemos 2 reuniões em Lima, e essas reuniões produziram o Centro de Estudo Estratégico que funciona em Buenos Aires para elaborar uma doutrina de defesa da integração. Nós estamos na prática rompendo com aquela visão antiga de que o inimigo era a Argentina, etc. Nós estamos exatamente colocando a cooperação, as relações entre Brasil e esse país é muito boa. O Brasil tem uma política de cooperação e de troca de experiência em todos os sentidos, e nós estamos avançando. É claro que essa política exige modernização das Forças Armadas, e os grandes projetos de modernização estão avançando. Começaram com o governo Lula e estão continuando com o governo da presidenta Dilma. Por exemplo, o projeto do submarino
convencional e de propulsão nuclear. O satélite geoestacionário, que é fundamental, porque com a privatização da Embratel, o Brasil paga pela utilização do satélite da Telmex. A questão da produção de mísseis, a questão, por exemplo, que é muito importante, do P-3, que é um avião que faz a patrulha da área do pré-sal, a capacitação das forças de pronto emprego, que são as brigadas especiais, e o fortalecimento da presença na Amazônia através do sistema de proteção das fronteiras e os pelotões de fronteira. Esse é um projeto em que dá ao Brasil uma dimensão de acordo com o seu peso diplomático e econômico no mundo. Tá, deputado, essa é a situação brasileira, digamos assim, a preparação brasileira para este conselho, né? Os outros países, logicamente, como a Argentina, né, a Venezuela, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, todos eles também estão se preparando para a integração desse conselho, né? Porque antes, a OEA, né, que continua existindo, mas que na realidade é a Unasul que está dando as cartas, o que comprovou recentemente aqueles dois fatos que ocorreram, né? A tentativa de golpe contra o presidente do Equador e antes a tentativa de separatismo lá na Bolívia, que quase também derrocou o presidente Evo Morales. Eu pergunto ao senhor, esses países estão totalmente integrados nessa nova defesa, inclusive a Colômbia? Veja bem, se a gente olhar o mundo, a América do Sul hoje é um exemplo de democracia, de políticas sociais, de diminuição da pobreza e de paz. E ao Brasil interessa... Estabilidade econômica também, não é? Exatamente, estabilidade econômica com crescimento. E interessa ao Brasil que a América do Sul seja uma região de paz e de estabilidade. E essa política é de comum acordo com a Argentina, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Bolívia, com o Peru, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Equador. E essas reuniões são reuniões produtivas, porque tira as suas resoluções de consenso. O presidente da Colômbia tem adotado uma política de apostar na integração, diferentemente da situação anterior do Uribe, que apostava prioritariamente numa relação bilateral com os Estados Unidos. E nós estamos nos entendendo. Por exemplo, nós já fizemos uma operação de fronteira, que foi a Ágata 1, que envolveu as Forças Armadas, a Polícia Federal, Receita, com o Estado colombiano, que envolveu Força Armada Colombiana, Receita e Polícia Federal. Fizemos o Anusul, que envolveu os países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai. Vamos fazer uma agora na Acta 3, que é com a Bolívia, ali na região do Centro-Oeste. Portanto, são operações e cooperação que estão aproximando esses países. Entre esses países não pode ter disputa, não pode ter qualquer tipo de confronto. Nós preconizamos a paz, a estabilidade e a cooperação. Inclusive, criando na América do Sul uma indústria básica de defesa, que possa ser compartilhada pelo Chile, pela Colômbia, pela Argentina, pela Venezuela. Pois é, deputado, isso é o que eu gostaria de saber. Em que pé está essa integração, inclusive de defesa, né, de compartilhar os mesmos mecanismos de defesa? Porque eu soube que houve recentemente, parece que em Lima, né, uma reunião desse conselho. Essa reunião foi para instalar definitivamente o conselho ou já estava instalado? O conselho já está criado, já teve 2 reuniões do conselho em Lima este ano. As 2 foram este ano. O Conselho tira suas resoluções por consenso e o Conselho criou o Centro de Estudo Estratégico, que funciona em Buenos Aires, para elaborar uma doutrina de defesa da Unasul. É uma experiência muito importante, porque no passado era o domínio dos Estados Unidos através da OEA, ou através da Junta Interamericana, ou através do Comando Sul, que incentivou e influenciou golpes de Estado. E na época do neoliberalismo, das privatizações, a relação era de cada país com
o império, que era os Estados Unidos. Agora nós estamos estabelecendo uma relação de bloco. E essa relação de bloco, ninguém vai dominar ninguém. É uma relação de cooperação, de entendimento. E a gente está avançando. E o próximo passo é compartilhar uma indústria de defesa. Por exemplo, o Brasil tem um projeto do KC-390, que é um avião de carga e de transporte civil e militar. Nós queremos compartilhar com a Colômbia, que tem interesse, com o Chile. Nós temos o Super Tucano, que é muito efetivo e eficiente na selva. Nós temos as experiências de navio patrulha. Então são compartilhamentos que estão avançando. Temos a cooperação nas escolas militares e militares desses países. Então a política do governo da presidenta Dilma, seguindo a mesma política do presidente Lula, é priorizar a integração sul-americana como um espaço estratégico de afinidades. E agora a integração é uma construção. Correto. Nós temos um problema de tempo e a gente vai fazer uma pequena interrupção para falar depois, de uma forma mais ampla, da integração sul-americana, dentro de instantes.